E sem demora, gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia nesta carta de Paulo aos Colossenses. Quero ler hoje do capítulo 3, do verso 18 em diante. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 18, até o final do capítulo 4. Amém? Leamos a palavra do Senhor que diz: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiros comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servos de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e dos Laodicenses lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprirdes. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Deus, a palavra está diante de nós, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Já foi lida e ela é suficiente, mas que nós possamos aplicar esta verdade e que o Senhor nos faça sair daqui, Deus, mais maduros, mais, ó Deus, servos, mais tementes ao Senhor. Que a minha boca se cale e o teu Santo Espírito fale por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós começamos a falar na semana passada
sobre o que o cristão deve buscar diariamente. Quando nós olhamos para essa carta, nós já vimos o apóstolo Paulo apresentando o que é esse cristão. Alguém que recebeu de Jesus o evangelho. Alguém que recebeu de Jesus o direito de ser igreja. Alguém que recebeu de Jesus a ressurreição. Aquele que passou da morte para a vida. Aquele que recebeu de Jesus os dons, o ministério, o chamado. Nós vimos uma preocupação do apóstolo Paulo em cuidar desta igreja, em provar esta igreja naquilo que ela vive, para que esta igreja viva bem. O apóstolo Paulo, ele também mostrou as suas preocupações com as heresias. Ele mostrou as suas preocupações com aqueles homens e mulheres que se infiltram no meio da igreja para levar coisas vãs, teologias vãs, histórias sem fundamento. Ele já orientou essa igreja para tomar cuidados. Ele já orientou essa igreja que nada pode fugir daquilo que é Jesus Cristo e esse crucificado. É a base da vida cristã. Então ele começa a dizer, no capítulo 3, que aquele que já morreu com Cristo, ao qual ele disse no capítulo 2, no verso 20 em diante, agora é ressuscitado com Cristo, para uma nova vida, para viver de uma maneira diferente, para ter uma nova roupagem. Então ele vai começar a descrever, do verso 5 do capítulo 3 em diante, como deve ser essa vida cristã, o que esse cristão deve buscar diariamente. Talvez você está aqui hoje, e pode ser que você pense que ser cristão é apenas ser membro de uma igreja. Pode ser que você pense que ser cristão nada mais é do que assentar no banco da igreja no domingo, à noite, assistir um culto. Talvez para você ser cristão, é um cristão até melhorzinho, aquele que vai na escola dominical e no culto à noite. Talvez para você um cristão melhor ainda é aquele que veio na escola dominical, no culto à noite e veio no culto de oração. Na terça-feira, 19h30, você está convidado. Talvez para você ser um cristão extraordinário é vir na escola dominical, domingo, 9 da manhã, fazendo propaganda aqui, gente. Culto à noite, 18h30. Culto de oração, terça-feira, 19h30. E vai no PG, aí você arrasou. Você fala assim, eu sou o cristão. Você pode estar enganado. Tem uma triste notícia para te dar. Você pode estar enganado. Porque não é isso que faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é a obra redentora de Jesus. É a transformação que Ele faz na sua vida. É uma mudança de roupa. É alguém que estava morto e agora não está morto mais. É alguém que agora está vivo. Vivo porque alguém morreu em seu lugar, pagou a dívida que era contra você e te deu este privilégio de viver. E agora você precisa de uma nova vida. Então, o que o cristão busca diariamente? Porque o que eu disse aqui a respeito das programações tem que ser um resultado de uma vida. E uma vez que você, então, se despiu do velho homem e agora se reveste do novo homem, você vive em novidade de vida. E com isso você desfruta da escola dominical, do culto à noite, do culto de oração, dos PGs, dos trabalhos das sociedades, dos trabalhos dos ministérios, dos cultos nas casas, de um aniversário, de um culto de ação de graça. Você simplesmente desfruta porque agora você vive de maneira diferente. E nós começamos a aprender na semana passada que este cristão, então, ele precisa buscar diariamente, em primeiro lugar, a pureza. Então, do verso 5 até o verso 11, nós vimos aqui o apóstolo Paulo orientando a nós abandonarmos todas as paixões, todas as obras da carne, a se despir disso, a tirar essa roupa suja, e na nossa veste branca não pode ter uma gotinha de sujeira. Lembra daquele macarrãozinho que a gente comeu aqui com a camisa branca? Não pode. Não pode ter uma gotinha.
as nossas vestes, elas precisam ser limpas. E nós precisamos então buscar a pureza pessoal. Nós precisamos ser puros, nós precisamos abandonar todas as obras da carne, nós precisamos parar de mentir uns aos outros, nós precisamos parar de fazer coisas impuras, todo tipo de impureza, de lascívia, de desejo maligno, de avareza, idolatria, toda maldade, de ira, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, a discórdia e tantas outras coisas. Mas nós aprendemos também que nós precisamos buscar continuamente a comunhão da igreja, a comunhão dos santos, e isso acontece quando estamos cheios do fruto do Espírito. Uma igreja precisa viver em comunhão. Um cristão, aquele que se diz cristão, precisa viver em comunhão. Então o apóstolo Paulo no verso 12, ele nos ensinou a nos revestirmos, a vestir esta roupa da comunhão, com o fruto do Espírito. Nós abandonamos as obras da carne e agora nós nos revestimos do fruto do Espírito. E ele então vai dizer que nós buscamos a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade. Nós suportamos uns aos outros. Nós perdoamos uns aos outros. Nós temos a paz de Cristo como árbitro das nossas decisões. Há em nós, na nossa boca, palavra da verdade. A palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós, nos nossos lábios. Nós precisamos cantar louvores, nós precisamos nos reunir, nós precisamos ter cânticos espirituais. E tudo que nós fazemos, no verso 17, seja palavra, ação, nós precisamos fazer em nome do Senhor. Isso é a vida cristã. Então você busca pureza pessoal, mas você busca também a comunhão dos santos, a comunhão da igreja. Você não pode ser crente sozinho, porque nós somos um corpo, e aquele que acha que pode ser crente sozinho, ele é um membro de um corpo que está fora do corpo. Um membro do corpo fora do corpo está morto. Morto. Não existe membro fora do corpo que sobreviva. Você precisa se reunir. O apóstolo Paulo, ele então vai continuar dizendo o que nós temos que buscar. O que aqueles que já reconheceram Jesus e já nasceram de novo precisam buscar? Pureza, comunhão dos santos, mas nós precisamos buscar continuamente, em terceiro lugar, o bom testemunho. O cristão é uma pessoa que precisa testemunhar. E aqui o apóstolo Paulo abre um bloco para tratar aquilo que permeia a nossa vida por completo, vocês perceberam? Ele vai falar aqui do marido com a esposa, da esposa com o marido, do pai com o filho, do filho com o pai, do servo com o senhor, do senhor com o servo. Nós estamos falando aqui de bom testemunho. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo para as esposas serem submissas ao marido como convém ao Senhor, porque isso é testemunhar às pessoas aquilo que Cristo fez por nós. Agora pense comigo, nós estamos vivendo numa sociedade que está pregando o contrário disso, dizendo que a mulher precisa ser independente, que a mulher precisa fazer as coisas do jeito que ela quer, dizendo que a mulher não precisa se submeter, que submissão é um sinal de fraqueza. Aí nós olhamos para cristãos, aonde você olha a casa, e quem governa a casa é a mulher. Agora, irmãos, quando nós fazemos uma conexão com o texto de Efésios, a palavra do Senhor vai dizer que o homem, ele precisa ser aquele que é o cabeça, aquele que governa a sua casa, como Cristo governa a sua igreja. Nós somos um reflexo do que o Senhor faz pela sua igreja. É uma comparação muito didática. O Senhor, ele tem um cuidado com a sua igreja, e ele governa a sua igreja, e ele diz ao marido, marido, você precisa governar a sua mulher como Cristo governa a igreja. E é interessante porque ele vai dizer assim, olha, maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura. Se você faz uma conexão com Efésios, você vai perceber que lá o marido tem que apresentar a esposa ao Senhor. Homens, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Vocês estão achando que vocês não vão prestar conta não, moço?
Vocês estão pensando o quê? Vocês se casaram, e o Senhor há de cobrar de você, homem, que apresente a sua esposa, pura, limpa. A responsabilidade é sua, homem. O Senhor chama você para dar um bom testemunho, e quando alguém está de fora, olhando para a sua família, e ele olha para a sua casa, e ele chega lá, e ele percebe plenamente que quem governa a sua casa é a mulher. Que testemunho cristão é esse que nós estamos dando? Agora pense comigo, dentro deste quadro, desta vida comum, é aquilo que nós fazemos todos os dias, é o convívio da família. Ele vai atenuar e vai dizer aos filhos: olha, filhos, vocês precisam obedecer aos vossos pais. Mas pensa comigo na dificuldade de você ter um filho, que vai fazer aquilo que é correto como filho, se ele olha para dentro da sua casa, e o seu pai não é aquele que governa a sua casa. Nós já temos um problema aí, porque o marido não governa a sua casa, porque o filho obedeceria a esses pais, porque o filho se submeteria a uma coisa que já está errado. Nós precisamos parar de olhar isso como se fosse uma coisa natural. Que isso, pastor, você está pegando muito pesado aí, né? Não é bem assim não. Não, é assim, irmãos, porque pecado é pecado. Errado é errado. Descumprimento das Escrituras é descumprimento das Escrituras. E o bom testemunho cristão, ele começa em uma família onde o marido é o cabeça, onde ele governa, onde a sua esposa é submissa, e esse marido como cabeça, ele tem uma responsabilidade de apresentar a sua esposa, de apresentar os seus filhos ao Senhor. A responsabilidade é nossa, homens. E eu quero dizer para você que quando você tem a obediência ao Senhor no governo da casa, você vai conseguir exercer uma autoridade maior sobre os seus filhos. Agora pensa comigo, os filhos, eles têm também aqui a sua responsabilidade particular, filhos. Todos nós aqui, porque todo mundo aqui é filho, todo mundo aqui veio de algum lugar, veio de uma barriga, tá? Ninguém aqui é filho de chocadeira, tá? Nós somos filhos, todos nós. E é interessante porque quando nós pensamos em Jesus Cristo, quando nós olhamos para Filipenses, e Filipenses, Paulo vai dizer para a gente assim, olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que Jesus. Ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se e ele se entregou até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu ao Pai a ponto de morrer. O bom testemunho cristão, ele é de uma família onde o filho, ele obedece ao seu pai, sabendo que a obediência é o melhor para a sua vida. Mesmo que ele tenha que sacrificar suas vontades, mesmo que ele tenha que sacrificar os seus sonhos, planos, ou possíveis sonhos e planos. Eu costumo falar lá em casa, quem sabe o que é melhor para você, meu filho, sou eu. Você não sabe não, hein? E é interessante, irmãos, que mesmo quando nós somos mais velhos já, vocês já repararam que quem ainda tem os pais, como que a palavra dos nossos pais ela ainda é mais sábia do que a nossa? Vocês já repararam isso? Eu tenho 42 anos. Eu já devia dizer assim, não, eu já tenho minha mente formada. Mas, irmãos, tem coisa que a gente fala assim, ô pai, ô mãe, não fala isso não, porque você já vê que a palavra de pai, né, palavra de pai, palavra de mãe, porque elas são sempre melhores do que a nossa. Isso quando não fere a palavra de Deus, né, irmãos? A gente sabe disso. Nós estamos falando de pessoas, servas do Senhor, que estão conduzidas pelo Senhor. Elas vão sempre ter palavras melhores do que a gente. Palavras de sabedoria. Então os filhos, eles precisam obedecer aos seus pais. Vai chegar no tempo em que você vai amadurecer, você jovem aí vai se casar, e agora você é o pai.
Então você precisa entender aqui qual que é o seu papel e a sua figura aqui no tempo necessário. Mas o texto vai dizer para os pais que os pais não devem irritar os seus filhos. Os pais não devem instigar os seus filhos a situações ruins, provocar os seus filhos. Irmãos, isso é muito sério. Porque muitas vezes, naquela dificuldade de lidar com os tempos de hoje, com a correria de hoje, eu achei interessante quando a Tininha trouxe aqui pela manhã, né, a conversa sobre a escola, aquilo que nós conversamos sobre a escola, a dificuldade da escola, e a gente fala assim, não, mas esse negócio está difícil demais, é muita tarefa, é muito isso, é muito aquilo. Às vezes nós negligenciamos os nossos filhos e nós causamos neles irritação. Mas não por causa deles, porque nós estamos quebrando algumas regras aqui. E aí nós prejudicamos os nossos filhos. Eu queria que vocês olhassem e percebessem como Paulo está tratando isso aqui, numa vida de testemunho. Irmãos, nós não temos que ser perfeitos. Chega um ponto da idade que o seu filho, ele vai tomar as suas próprias decisões. E ele vai sofrer as consequências próprias da vida. Nós pais também precisamos pensar nisso. Porque senão a gente carrega um fardo que não é nosso. A responsabilidade da salvação é individual. Agora, se você criou o seu filho na admoestação do Senhor, a palavra do Senhor diz que você ensina o seu filho, quando pequeno, quando ele é moço, ele não se desvia dele. A gente precisa entender isso. Não quer dizer que você já tem ali a capacidade e o poder de salvar o seu filho. Não, é porque quando ele é moço, ele tem na mente os seus ensinamentos. Quando ele cresce, ele tem a capacidade de raciocinar aquilo que você ensinou para ele. Então nós temos um dever. As mulheres estarem no seu lugar de submissão. O marido ser aquele que governa a sua casa. Aquele que tem a responsabilidade de conduzir a sua esposa, apresentá-la ao Senhor limpa, pura, e os seus filhos como a responsabilidade de ensiná-los. É isso que nós temos que fazer. O resultado disso não cabe a nós. Agora, você sabe o que tem me intrigado? Nós somos uma sociedade que estamos em busca de resultados. Concorda comigo, irmão? Sim ou não? Nós estamos em busca de resultados. Nós achamos que nós conseguimos fazer com que o resultado ocorra. Agora preste atenção. Nós vimos no Salmo 104, quando nós começamos a ler aqui, que quem é que traz o resultado para toda a criação? Quem é aquele que quando fala assim, eu vou tirar a vida, eu tiro a vida? Quem é aquele que quando quer dar a vida, sopra o fôlego e o Espírito vem e a vida vem? Quem que é? É o Senhor. Nós estamos buscando e achando que nós podemos dar os resultados. Nós não podemos. Nós só precisamos agir como a Bíblia nos ensina a agir. O resultado vem do Senhor. A gente precisa descansar no Senhor para que Ele possa então trazer os resultados. Mas na nossa vida ainda familiar, nesse cotidiano, nós crescemos e nós vamos trabalhar. Alguns se tornam patrões, alguns se tornam empresários. Então você tem ali o empresário e a figura do empresário e do servo. E aqui, irmãos, quando eu olho para esse texto, o texto ele tem uma abordagem maior do servo do que a do patrão. Vocês perceberam isso? Ele diz ao servo, que este servo, ele precisa servir com excelência. O verso 22, ele vai dizer, olha, servos, olha comigo, leia o verso 22 comigo. Vamos lá, todos juntos? Servos. Vocês estão com a Bíblia aberta não, irmão? Abre a Bíblia aí. Presta atenção aí, marca aí no seu texto, pega uma canetinha, risca, anota, não você não perder a mensagem não. Vamos lá, verso 22 do capítulo 3, vamos lá? Servos.
Olha, nós cristãos, como servos, como funcionários, como aqueles que trabalham em algum lugar e prestam serviço para alguém, Paulo está dizendo assim, olha, o mínimo que nós podemos fazer é prestar um serviço de excelência. É o mínimo que nós podemos fazer. Irmãos, está cansativo ver crentes preguiçosos. Está cansativo. Está cansativo ver crentes numa sociedade brasileira que trabalha por dinheiro. Está cansativo. Se você está aqui hoje e você trabalha por dinheiro, você está em pecado. Porque a palavra do Senhor diz que nunca viu um justo desamparado. A sua descendência não mendiga o pão. O Senhor Jesus, nos evangelhos, ele diz assim, por que vocês andam ansiosos? Com o que a vez de quê? Comer, beber, vestir, morar. Por que vocês estão ansiosos com essas coisas? A palavra do Senhor vai dizer que Ele sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. E o que Jesus usa na sua expressão é que nem as aves dos céus, nem os lírios do campo teriam os mesmos cuidados que nós. Salomão não teve, desculpa, deixa eu corrigir aqui a frase. Salomão não teve, Salomão em toda a sua glória, ele não se vestiu como as aves dos céus e os lírios dos campos. Porque Jesus tem todo o cuidado com eles. E ele compara a gente. Assim como ele tem todo o cuidado com as aves do céu, com os lírios do campo, ele tem cuidado com quem? Com você, meu irmão. Nós não trabalhamos por dinheiro. Se você trabalha por dinheiro, você está indo num péssimo caminho. Se você trabalha por dinheiro, cuidado para que o seu amor não esteja no dinheiro. E a palavra do Senhor vai dizer que o amor ao dinheiro é o quê? É o quê? Pode falar mais alto. É por isso que o mundo está essa desgraça. E quando eu uso essa expressão, é a expressão correta. É por isso que o mundo está dessa maneira. Porque as pessoas amam o dinheiro. E o Senhor vem então e diz assim, olha, servo, para com isso, servo. Servo, começa a servir por amor, servo. Trabalhador, faça o seu trabalho com excelência, trabalhador. Seja qual for a sua função. Se você é alguém operacional, faça o seu trabalho com excelência. Se esforce para ver o serviço avançar. Se você é aquele que tem uma função fixa, talvez tem pessoas que têm funções fixas. Não, eu faço isso aqui, é assim mesmo. Eu sou aquele negócio aquele trabalhador da empresa que pega o negócio aqui e põe ele aqui, é isso mesmo. Gente, faz isso com alegria no coração, faz isso com excelência, porque alguém vai olhar para você e vai dizer assim, como pode? Aquele irmão, aquela pessoa ali, ela só pega um negócio aqui, põe um negócio ali, ela pega um negócio aqui, põe um negócio ali, é só isso que ela faz a vida inteira, e a pessoa olha para ela, e ela está com um sorriso no rosto, e ela está contente, porque ela pega o negócio aqui, e põe ele aqui, e ela faz isso para o Senhor. Ela não faz para ganhar dinheiro. Ela não faz porque no dia 30 vai cair o salário na conta dela. Irmãos, o trabalho é bom demais. Porque a Bíblia diz que o trabalho faz o que com o homem? Dignifica o homem. É dignidade. Pensa comigo. Agora, nós temos outro caso. Porque agora você tem o Senhor. E eu não sei quantos aqui estão nessa posição de senhores, de chefia, de serem diretores, de terem a sua própria empresa. Meu irmão, o Senhor está dizendo assim, olha, senhores, olha o capítulo 4, verso 1, leia comigo, todos juntos, o texto diz, senhores. Bom,
Antes disso, ele falou algo tão interessante, porque ele falou assim, olha, nós temos um Deus justo e o Senhor vai tratar com justiça. E ele vai tratar com justiça, e quando ele faz isso, ele não faz acepção de pessoas. Ele vai tratar tanto o Senhor como o servo. Tá? Mas agora ele está dizendo para o Senhor, Senhor, ou você patrão, você coordenador, você que é líder de equipe, você que está na frente de pessoas, você que coordena pessoas, trabalhe sabendo que você também tem alguém acima de você. Faça pelo outro como você gostaria que fizessem com você. Trate o outro com o mesmo zelo de que você gostaria de ser tratado. Irmãos, o texto vai dizer que é para você saber que você tem um Senhor no céu, que está te olhando, e esse Senhor fará justiça. E essa justiça não há acepção de pessoas. Nós temos um outro problema que é o trato dos patrões, o trato dos líderes, o trato dos coordenadores, o trato daqueles que lidam com pessoas. Nós temos visto empresas sugando a alma das pessoas, sem se importar o que elas fazem, com quem elas são, sem se importar com a vida delas. Aí a gente bota esse negócio numa balança. Você tem os trabalhadores ruins, mas você não tem os bons trabalhadores? Sim ou não? Sim, porque nós temos servos de Deus trabalhando, irmãos. E o servo de Deus, ele é um bom trabalhador. Mas nós temos os bons empregadores e os maus empregadores. Meu conselho para você: você é um bom trabalhador, está servindo com justiça, e não está recebendo isso do seu patrão, peça ao Senhor que te troque de emprego. Mas não sai antes não, tá? É o Senhor que te tira, e às vezes o Senhor está querendo tratar com você lá onde você está. Está querendo dar um esfregazinho no você lá. Então você aprende. Agora, se vocês senhores, vocês líderes, cuidado como vocês tratam como cristãos. Sabe por quê? Porque eles vão virar para vocês e vão dizer assim, você é crente? É assim que você é crente? Eu, para ser crente igual ao seu, não quero não. Não tem coisa pior. Mau testemunho daqueles que governam. Mau testemunho daqueles que servem. Mau testemunho dos filhos que não obedecem aos seus pais. Mau testemunho das mulheres que querem mandar nos seus maridos. Mau testemunho dos maridos que não governam bem as suas casas. E o apóstolo Paulo está dizendo para a gente assim, olha, nós trocamos de roupa. Nós agora temos vestes limpas. Nós agora nos revestimos como igreja, com santidade. E nós agora precisamos dar bom testemunho. Cuida da sua casa, meu irmão. Cuida do seu trabalho. Não adianta você ser o beato da igreja, se a sua casa está um desastre. Cuida dos seus filhos, enquanto ainda são pequenos. Essa é a palavra para quem tem filho pequeno. Cuida dos seus filhos pequenos. Dediquem tempo a eles. Ensinem eles a verdade. Ensine a palavra. Leia a Bíblia com eles. Vamos prezar pelo nosso bom testemunho. E eu vou segurar vocês um pouquinho, porque eu vou terminar aqui, tá? Porque eu tenho apenas o último ponto. Nosso último ponto é então, primeiro, nós temos que buscar a pureza. Segundo, nós temos que buscar a comunhão dos santos. Terceiro, nós temos que buscar o bom testemunho. E quarto, nós temos que buscar o serviço cristão. Quando eu falo de serviço cristão, eu falo de trabalhar para o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai tratar agora do capítulo 4, do verso 2, até o final da sua carta, você vai perceber uma série de situações, e eu quero fazer isso aqui de maneira rápida, porque você pode anotar e você pode compreender isso, e na sua leitura posterior, você jamais vai se esquecer disso. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando de situações que concernem a vida do cristão, e que requer serviço, trabalho. E deixa eu te contar uma coisa.
As pessoas que não são cristãs, elas trabalham muito menos do que o cristão. A vida delas é diferente. Por quê? Porque aquele que não é cristão, ele tem muitos serviços que não é da conta deles. Por exemplo, eles precisam orar? Sim ou não? Não, eles não precisam orar. Eles precisam ler a Bíblia? Não. Eles precisam jejuar? Não. Eles precisam ir na igreja? Não. Eles precisam fazer vigília? Não. Eles precisam pregar o evangelho? Não. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você não quer fazer nenhuma dessas coisas, você não é cristão. Sinto te informar. Você é membro da igreja. Você um dia veio e batizou aqui. E fez promessas das quais você nunca cumpriu. Você está com um sério problema, porque o dia que chegar lá no juízo, a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 12, 13 e 14, que o fim de todo homem é buscar o Senhor, temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos. Esse é o fim de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, e até as que estão ocultas. Um dia você veio aqui, professou sua fé, e eu fiz um tanto de pergunta para você, e eu falei assim, você promete ser assíduo nas programações da igreja? O que é que você falou? Eu perguntei assim, você promete ter vida com Deus, leitura bíblica, oração? Você falou o quê? Eu perguntei se você cria, se Jesus era o Senhor da sua vida, o único Senhor, Salvador, a Bíblia como sua regra de fé e prática. O que você respondeu? Você está com um problema. Você vai fazer a sua avaliação. Estou falando você de modo geral. Se você não cabe nessa aí, não veste a carapuça. Mas você está com um problema. Deus algum dia na sua palavra mandou que eu e você fizéssemos promessa? Sim ou não? Não, o Senhor nunca mandou a gente fazer promessa. Mas se a gente fizer a promessa, o que Deus quer de nós? Que cumpra. Nós estamos com um grande problema. As pessoas querem ser cristãs, mas elas não querem servir como cristã. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, no capítulo 2, segunda carta, no verso 4, Paulo vai dizer assim, ô Timóteo, participa comigo como bom soldado. O bom soldado de Cristo é aquele que foi alistado para um exército e agora ele não se envolve com as coisas dessa vida. Antes o seu desejo e o seu prazer é satisfazer aquele que o arregimentou. Quando você professou sua fé, quando você diz assim, não, eu sou cristão, eu creio na Bíblia como minha regra de fé e de prática, você está sendo alistado em um exército que vai para a guerra, irmão. Se você não entendeu isso, você não é cristão, sinto te informar. E o apóstolo Paulo ele vai falar sobre esse serviço cristão, e ele começa então no capítulo 4, verso 2, olha comigo aí. Ele usa 3 palavrinhas aí no capítulo 4, verso 2 e 3, que ele diz, a primeira é perseverança, a segunda é a vigilância, a terceira é a súplica. Ele vai começar dizendo para você assim, olha, persevere no quê? Na oração. Irmãos, orar dá trabalho. Orar requer tempo. Ele vai dizer que nós temos que vigiar. E essa vigilância aqui é tão interessante. Vigiar no quê? Com ações de graças. A palavra do apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente que nós não podemos achar que nós somos responsáveis pelas coisas que nós adquirimos. Vigia, para que o seu coração seja sempre grato. Porque tudo que nós temos vem de quem? Vem do Senhor. E tudo que nós entregamos para Ele, é aquilo que Ele já colocou na nossa mão para entregar para Ele. Não tem nada nosso. Paulo fala assim, vigia. Vigia para que você seja grato. Preste atenção. Para isso você precisa de uma vida de oração. Ele vai falar assim, olha, suplicai. Suplicai para quê?
Suplique para que a palavra de Deus possa ser pregada. Suplique, ele está convocando aquela igreja para que os evangelistas, para que os pastores, para que a palavra de Deus e a própria igreja proclame o evangelho. Suplicar, irmãos, eu estava pensando nessa palavra aqui, é aquela criança que está com fome. E ela está dizendo para o pai, eu quero comer. E o pai fala assim, espera aí meu filho, eu quero comer, pai. Pai, eu estou com fome, pai. Seu filho já fez isso com você? Pai, eu estou com fome. Pai, eu quero comer, pai. Pai, eu estou com fome, pai. Pai, eu quero comer. Até enquanto você não vai lá e dá comida para ele, esse menino não para de falar. Pai, eu estou com fome, pai. Pai, eu quero comer, pai. Pai, eu estou com fome. Vocês já passaram por isso? Isso é súplica. É, Senhor, não deixe que a palavra se perca. Senhor, nos ajude que a palavra chegue. Senhor, nós suplicamos ao Senhor que o evangelho seja pregado, que o Senhor capacite o teu povo, que a palavra chegue nos corações. É súplica. Isso é serviço, isso dá trabalho, irmãos. Se você não quer ter trabalho, você não pode ser crente. Se você não quer ter trabalho, esse não é o seu lugar. Porque aqui é lugar para trabalhadores. A palavra do Senhor diz assim, rogai ao Senhor da seara que mande o quê? Trabalhadores. O apóstolo Paulo continua aqui, ele diz assim, olha, nesse trabalho nós precisamos aprender a nos portar com sabedoria com os que estão de fora, para a gente não achar que a gente é melhor do que eles. A gente precisa ter uma palavra com eles que é temperada, a gente precisa saber como falar, isso dá trabalho, irmãos. Você agir com as pessoas que estão de fora, você ter um comportamento diferente com os que estão de fora. Agora eu queria que você reparasse no restante do texto, porque agora o apóstolo Paulo, ele vai fazer as suas considerações finais, e ele vai citar aqui alguns nomes, e no verso 7 do capítulo 4 ele diz assim, olha, Tíquico, esse é um irmão amado. Esse moço, sabe o que ele vai fazer? Ele é responsável por dar informações minhas a vocês. O apóstolo Paulo está preso em Roma. E o apóstolo Paulo, ele separou 2 homens aqui, ó. Lá embaixo no verso 9, ele vai dizer assim, Onésimo está junto com ele. Esses homens, eles vão levar notícias nossas, mas se você observar no verso 8, o texto vai dizer que esses homens, eles têm uma ordem expressa de dar conhecimento da situação e alentar o coração do povo. Estes 2 homens tinham um trabalho a realizar. Estes 2 homens, eles tinham que dar notícias e confortar a igreja. Eles tinham que cuidar da igreja. Eles tinham que ir lá e abraçar a igreja e pastorear a igreja. Agora olhe comigo, verso 10 em diante. Ele vai saudar aqui Aristarco, prisioneiro, e Marcos, primo de Barnabé. E ele vai também falar sobre Jesus ou Josué, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram com Paulo. Foram os únicos judeus que cooperaram com Paulo. E sabe o que Paulo está dizendo para eles aqui? Eles têm sido o meu lenitivo. Sabe o que eles têm sido? Eles têm sido um remédio para mim. Estes homens que Paulo está citando aqui, que são da circuncisão, foram companheiros de Paulo. Foram homens que pegaram Paulo e colocaram Paulo para cima. Eram homens que não deixavam Paulo esmurecer. Eram homens que estavam ali, vamos Paulo, vamos lá Paulo, caminha aí, nós estamos contigo Paulo, vamos lá Paulo, esforça Paulo. Ele está dizendo que foi um remédio para Paulo. Isso dá trabalho, irmãos. Isso requer empenho. Ele continua dizendo no texto, verso 12, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça de que maneira? Sobremaneira, continuamente por vós em quê? Orações. Nós temos um homem aqui, irmãos, Epáfras, que ele está se esforçando em orar pelas pessoas, para que elas tenham plena convicção, para que elas sejam pessoas perfeitas em Cristo Jesus. Ele que vai esforçar continuamente
para ver a vontade de Deus sendo cumprida na vida desse povo. Você tem se esforçado por alguém? Você tem batalhado por alguém? Você tem lutado pela vida de alguém? O apóstolo Paulo continua: saúda-vos Lucas, o médico, e também Demas, pessoas que eram também companheiros seus. Verso 15, ele vai dizer: olha, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa. E o que é que tem na casa dessa pessoa aqui? Tem uma igreja. Eu fico muito triste quando nós falamos de pequenos grupos e as pessoas falam assim: ah, não, estou cansado. Ah, não, não vai dar não. Ah, você pode receber um grupo lá na sua casa? Não, vamos deixar para depois. O apóstolo Paulo está falando de alguém que está recebendo uma igreja na sua casa. Você sabe a bênção que você está perdendo quando você rejeita que um culto seja feito na sua casa? As pessoas estão construindo casas para si mesmos. As pessoas estão construindo os seus impérios para entrar dentro e se gabar. Nós temos um exemplo em Aracruz, onde os imóveis explodiram de valor. Onde, se você gastava 1.000 para construir uma parede, hoje você gasta 10.000. E sabe o que aconteceu com uma das maiores lojas de material de construção da nossa cidade? Ela virou quase um shopping na nossa cidade. Está lá, enorme. Porque as pessoas estão gastando o seu tempo com as suas casas para o seu próprio desejo, o seu próprio prazer. Mas o Paulo diz assim: olha, nós cristãos que servimos a Cristo, a nossa casa, ela não é para a gente não, ela é para a igreja. A sua casa precisa servir a igreja. E é interessante, irmãos, e eu quero finalizar aqui no verso 17, porque no verso 17 ele diz assim: olha, também dizei a Arquipo, olha o que ele diz: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprir. Sabe o que está acontecendo aqui? Paulo falou assim: olha gente, fala com Arquipo, que ele tem um ministério. Avisa a ele que Deus deu a ele um chamado. Avisa a ele que Deus falou com ele que ele tinha que fazer algo na obra. Avisa a ele rápido que ele tem algo para fazer. Ele está demorando. Sabe qual é a palavra que eu tenho para você hoje, meu irmão? Eu estou avisando para você aqui hoje. Atenta para o ministério que você recebeu do Senhor. Amém? Atenta. Você recebeu o ministério do Senhor. Você precisa executar. Ele está dizendo assim: olha, fala com ele para cumprir rápido. Rápido. Para de negligenciar. Para de deixar para depois. Para de procrastinar. Para de viver para si mesmo. O apóstolo Paulo está citando uma série de homens, uma série de pessoas, estavam prontos para o serviço. Agora sabe o que acontece? A gente diz assim: olha, a gente quer capacitar vocês para um treinamento. E a gente diz assim: você precisa dar o seu nome para a gente servir você melhor. Sabe o que você faz? Você não faz. Aí a gente fica aqui domingo após domingo: irmão, cadê o nome, irmão? Vamos dar o nome, irmão. Irmão, nós vamos servir você, irmão. Irmão, nós vamos treinar você, irmão. Nós vamos capacitar você para o serviço, irmão. Paulo está dizendo para vocês: se vocês são arquipos aqui nessa noite, comecem a exercer o trabalho de vocês. O meu desejo é que vocês sejam Tíquicos. Meu desejo é que vocês sejam Aristarcos. Meu desejo é que vocês sejam Onésimos. Meu desejo é que vocês sejam Epáfras. Prontos para o serviço cristão. Então, em nome de Jesus, você que já recebeu a Jesus Cristo, você que já mudou de vestes, você que já recebeu dele a redenção, você que crê que a dívida que era contra você foi paga,
Você que crê que você estava morto nos seus delitos e pecados, e esse Jesus, esse que é o Deus Todo-Poderoso, Ele mudou a sua vida, Ele pagou a dívida que era contra você, Ele te salvou, te tirou do império das trevas, te transportou para o reino do seu Filho amado. Se você crê nisso, você precisa buscar diariamente pureza, comunhão da igreja, bom testemunho e servir. Se você não serve, você não serve. Entendeu? Repetir para você entender. Se você não serve, você não serve. Nós fomos chamados para servir. O Evangelho de Jesus, em toda a sua trajetória aqui nessa terra, foi chamar pessoas para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Nós estamos hoje numa noite muito especial, irmãos. Nós tivemos o privilégio de ouvir a irmã Esther contar aqui a sua história e o seu chamado. Eu aposto que a irmã Esther não está querendo construir uma casinha bonitinha para ela entrar dentro e esbanjar. Não. Não foi isso que eu ouvi aqui. Eu vi uma pessoa que está dedicando a vida e está falando assim: olha, eu quero ir de novo, eu vou passar mais um ano lá na Bolívia. Mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero fazer o quê? Servir. Ô irmão, está tão difícil servir assim. Será que é muito difícil você servir? Será que é muito difícil você orar? Será que é muito difícil você ler a Bíblia? Será que é muito difícil você exercer o ministério no corpo de Cristo? Porque nós vimos nessa carta que Paulo, ele está exercendo um ministério. No capítulo 1 nós vimos isso, para dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus fez. E Paulo fala assim: olha, eu me entrego a esse ministério. Eu não quero ser muito exigente, chamar vocês para serem como Paulo, não. Acho que Paulo tem poucos. Mas vamos ser um Onésimo aqui. Vamos ser um Epáfras. Vamos ser cooperadores da obra. Vamos ser cooperadores uns dos outros. Vamos parar de esperar as pessoas pedir a gente para fazer as coisas. Homens, vamos governar as nossas casas, homens, em nome de Jesus. Mulheres, aprendam que a submissão é de Deus. Filhos, aprendam a obedecer os seus pais, para que vocês possam se dar bem na vida. Vida longa. Ô servos, empregados, faça o seu trabalho com amor, faça para o Senhor. Agora, irmão, se você não faz nem na igreja para o Senhor, você vai fazer lá fora.